Gostaria que os irmãos abrissem a sua Bíblia, livro de Atos dos Apóstolos. Vamos ler apenas alguns versos. Capítulo 20 de Atos dos Apóstolos. Deixa a sua Bíblia aberta. Atos dos Apóstolos, ele foi escrito pelo médico chamado Lucas, o qual é o mesmo Lucas que escreveu o Evangelho de Lucas. E aqui é um texto, no verso 7 em diante, comentar algo com os irmãos, onde a Bíblia vai falar de uma reunião semelhante a essa, pois o dia era o mesmo. O contexto desse texto mostra que o que aconteceu foi num domingo. O domingo é considerado o primeiro dia da semana. Por isso que se fala segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. Segundo dia, terceiro dia e assim sucessivamente. Então aqui, na prática do Novo Testamento, no domingo, havia esse momento de celebração e de adoração. No capítulo 20 de Atos, no verso de número 8, verso 7, o texto nos revela: e no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. Estavam um certo mancebo por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o mancebo, e ficaram não pouco consolados. Amém? Gostaria que por um instante você fechasse seus olhos, e eu quero fazer uma oração. Espírito Santo, aqui muitas pessoas chegaram aqui nessa noite para se reunirem em volta desta mesa. Eles vieram com sede, fome e diversas necessidades. Eles trouxeram do seu lar dentro do seu coração. Cada um tem um propósito e uma intenção ao chegar a esse lugar. E talvez, ao olhar para o local, eles não veem a beleza que está para acontecer na vida deles. Então, no nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa abrir o entendimento, que essa palavra encontre boa terra e que algo maravilhoso venha acontecer nestas vidas. Pedimos a tua bênção agora, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, no domingo, a palavra de Deus nos revela que esse culto tinha uma finalidade, ele tinha um propósito, e o propósito aqui era partir o pão. O propósito era a comunhão, como foi feito agora, segundos atrás, minutos atrás, onde você teve a oportunidade de cumprimentar um irmão, de cumprimentar uma irmã, de matar uma saudade e assim sucessivamente. Nesse caso aqui, eles iam ter um encontro nessa reunião e iam lembrar
dos feitos do Senhor Jesus Cristo. Haja visto que essa reunião, Paulo, o apóstolo, estaria pregando e ensinando a palavra. Quantos gostariam hoje de ouvir Paulo pregando, de ouvir Paulo ensinando? A prática que aconteceu nesse culto, ela se estendeu até meia-noite. E depois o texto vai revelar que foi até a alvorada. Foi um culto assim, um pouco longo. Eu imagino delicioso, maravilhoso, porque ninguém queria sair daquele lugar ao ouvir a palavra de Deus. Um homem que tem uma estrutura, um conhecimento, revelações tremendas da parte de Deus, estava ali ministrando a palavra de Deus. E nós entendemos aqui uma coisa, esse cenário aqui vai acontecer no terceiro andar. Observe uma coisa, quando você chegou aqui neste lugar de adoração, todas as pessoas, elas vêm geralmente no primeiro andar, elas vêm, vamos dizer assim, na base, falando do quê? Do seu corpo. O culto, ele é composto do seu corpo, da sua alma e do seu espírito. E conforme você veio de casa para cá, você trouxe o seu corpo, você veio com o seu corpo, e você começou aqui a ouvir a palavra, você começou a ouvir os hinos cantados, as oportunidades que foram dadas às pessoas. E daqui a pouco seu corpo começou a entrar numa outra fase. Ele começa a subir já para o outro andar. A palavra ela agora começa a entrar na sua alma. Há uma abertura, e de repente você está levantando a mão, você está fazendo um gesto, você está dando glória a Deus, você está falando aleluia, sem ninguém estar te perturbando, te incomodando, é algo natural, é algo do Espírito Santo. Então você começa a subir aquelas escadas, mas ainda tem um lugar mais especial para você, que é o cenáculo, é o lugar que está acontecendo lá no terceiro andar, é o lugar da intimidade, é onde vai se passar esse relato bíblico. E aí é quando você já está naquele momento que você não está nem aí para quem está do seu lado, na frente ou atrás, você já está no Espírito agora. E aí agora você começa a se derramar mesmo na presença de Deus, e você vai para cima e você não quer descer mais. Você quer adorá-lo em espírito e em verdade e receber naquele andar o que ele tem para te oferecer. Então, na primeira fase, é a fase de baixo. Depois você vai para a fase intermediária, depois você vai para o piso superior. Se você observar a arca, você vai ver a mesma coisa acontecendo. Os animais naquela base, depois no outro andar a alimentação, a guarnição ou o entretenimento, e no último andar era a moradia, onde eles ficavam ali. Só que o homem, ele consegue olhar isso de baixo para cima. Ele olha primeiro, segundo e terceiro. Agora, o Senhor nosso Deus, ele vê o contrário, porque ele vê de lá de cima para baixo. Então, quando ele olha a primeira coisa, ele está vendo já lá na intimidade no cenáculo, mas ele sabe que você tem que caminhar até lá. Então, esses são os propósitos do início do culto, das orações, da oferta, do sacrifício, do louvor, da adoração. Tudo isso tem uma temática para conduzir você até lá, esse lugar da adoração perfeita e agradável diante de Deus, que é o teu culto racional, que é o teu culto com entendimento. Amados irmãos, quando chega nesse local, a Bíblia diz que a sua finalidade era essa. E o que aconteceu ali? Nós observamos pelo texto, no verso de número 7, a sua finalidade. Paulo, no dia seguinte, portanto, na segunda-feira, ele tinha um compromisso, ele ia sair de viagem, ele tinha vários afazeres na obra missionária. Aí o texto nos dá um relato que naquele lugar, no verso de número 8, havia muitas luzes naquele cenáculo, onde eles estavam ali reunidos no piso superior. A minha tradução diz isso. E também diz que essas luzes não são luzes como essas, são tochas. E essas tochas, elas eram alimentadas com combustível, com azeite, que é incandescente. E tinha uma pessoa que fazia manutenção dessas tochas. Eles tinham cuidado de limpar as tochas, de limpar os pavis, de adornar aquilo ali, de manter em ordem, de alimentar com o combustível. Aqui nós estamos sendo alimentados agora forçosamente pela energia elétrica que é conduzida por esses fios. Portanto, se faltar luz, isso aqui vai apagar.
E lá nesse texto aqui não tinha isso, não era modernidade, então eles usavam tochas, literalmente eram lâmpadas. Interessante que o texto aqui fala que tinha muitas lâmpadas acesas, tinha muitas luzes acesas. E o que o senhor quer dizer com isso? Cada lâmpada que estava ali, ela não tinha preocupação com aquela da direita, com a da esquerda, ou com a da frente, com a da trás, se estava brilhando mais ou brilhando menos. Todas as tochas estavam brilhando, todas as tochas estavam acesas, porque o cuidador daquelas tochas já tinha alimentado elas, já tinha limpado elas, já tinham preparado elas. Se ele tivesse colocado combustível apenas com um culto de 2 horas, o que ia acontecer? Se o culto começou às 6 horas da tarde, como era costume judaico, meia-noite, bem antes da meia-noite, já teria acabado a reunião. Mas a Bíblia diz que não houve manutenção naquele sentido de ter que no meio do culto estar abastecendo com azeite ou fazendo coisa parecida. A Bíblia também não diz que nenhuma lâmpada se apagou, mas a Bíblia diz que as tochas estavam acesas o tempo todo no decorrer daquele culto. Então preste bem atenção, não tenha a preocupação de quem vai brilhar mais, quem vai brilhar menos, porque aqui todos estão brilhando na presença do Senhor Deus Todo-Poderoso, porque Ele está cuidando de cada lâmpada individualmente. Aqui está com pouco óleo, Ele acrescenta óleo, aqui tem menos óleo, ele enche até em cima, e aqui já está quase completo, Ele completa, porque todos vão ter que ter o mesmo horário, a mesma oportunidade, e estão todas cooperando para um propósito que está acontecendo naquele cenáculo. Observe outra coisa, para você ter entendimento do que vai acontecer. Todas essas lâmpadas acesas, por exemplo, essa agora não está acontecendo isso, mas essas lâmpadas do texto, elas estão soltando uma espécie de fumaça. Conforme vai queimando o combustível, ela vai exalando uma fumaça. Portanto, é uma fumaça que é um produto químico, ela vai se tornar um produto químico. Entenda uma coisa, o ambiente ele vai chegar uma hora, com o passar do tempo, das horas, ele vai ficar numa condição certamente imprópria ou saturada no caso da oxigenação. Essa fumaça, ela naturalmente ela vai procurar as vias de acesso para ela. Então nós temos aqui temos várias janelas aqui nesse cenáculo aqui, e temos aquelas ventilações ali em cima, e além temos essas portas que estão ventilando. A janela ela tem uma finalidade, irmão. A janela tem a finalidade de trazer luz, a janela tem finalidade de trazer ar, a janela tem incumbência também de fazer a circulação do ar. Tudo isso está acontecendo aqui nessa noite e você não está observando. Há movimento para cá, movimento para cá, movimento de saída, movimento de entrada. Isso está acontecendo aqui hoje e sempre está acontecendo isso. E no mundo espiritual mais ainda, porque no Pentecoste, o vento veio e soprou. Então tem necessidade de vento. O vento veio e soprou, veio também fogo, teve todas essas necessidades, basicamente como está aqui no texto. E o que acontece? Nessa noite, o Espírito de Deus, como nas outras noites, ele está ventando, ele está soprando neste lugar. E quando ele começa a soprar, os maus pensamentos começam a sair. A poluição começa a ir embora. As toxinas que você vai evaporando na adoração e vai pedindo perdão e vai dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim. E quanto mais a palavra vai entrando e quanto mais a palavra vai fluindo em você, você vai sentindo isso. E nessa toxina da sua adoração vai expurgando para fora. E o vento do Espírito ele vai limpando o ambiente, soprando, e as luzes continuam trabalhando do mesmo jeito e as coisas acontecendo. Isso no mundo espiritual está acontecendo aqui. E nessa reunião aqui, a palavra de Deus diz que essas tochas, no verso 8, estavam iluminando. E observe no verso 8 também, dá um outro detalhe, que a sala não era pequena, a sala era grande, era uma grande sala, e também era no lugar superior, onde todos estavam reunidos. Então era um lugar chamado cenáculo, e portanto é um lugar de intimidade. As pessoas chegavam naquele lugar, subiam o primeiro andar naquelas escadas, elas sabiam onde tinham que chegar.
Elas olhavam, tem mais um andar, subiam mais um lanço de escada. E quando elas chegavam no terceiro andar, que elas se sentavam ali, elas tinham certeza, Deus vai falar conosco. E quando chegavam ali, as lâmpadas já estavam acesas. As janelas abertas, as portas abertas. Eu posso imaginar uma grande multidão de pessoas reunidas, o salão era grande, o andar era elevado, a hora estava no início da noite, quando Paulo, apóstolo, começa a ministrar a palavra de Deus. Só que a palavra de Deus, ela dá um relato. No verso de número 9, ela mostra um jovem, e esse jovem tem um nome chamado Eutico. O nome Eutico quer dizer próspero, quer dizer feliz. E há alguns que dizem que ele era sortudo. Era um homem, um menino abençoado. Porque tem diferença de idade de jovem para mancebo. Como aqui tem os jovens, tem os juniores e tem as crianças. Tem diferença de idade. E a palavra de Deus me dá esse detalhe, por quanto disso eu tenho noção da idade desse menino. Ele era de uma família, por causa do seu nome, os judeus davam um nome de acordo com o que estava acontecendo na gravidez, ou de acordo com o que estava acontecendo na família. Aquele nome marcava o percurso da história daquele jovem. Aquele nome tinha um significado, por isso ele está aqui escrito na palavra de Deus. O que eu quero dizer para você, talvez você se ache uma pessoa de pouca sorte, talvez você se ache uma pessoa que não é próspera, talvez você se ache que é uma pessoa não abençoada. Você tem direito a se achar o que você acha que você é. Agora Deus, ele vai te ver de outra maneira e de outra forma. Deus, ele está te dando oportunidade. Deus, ele quer instalar algo novo na tua vida. Deus quer abrir novas portas. Deus tem um empreendimento novo para entregar na tua mão. Deus tem revelação nova através do Espírito Santo para entregar para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, para os teus negócios em nome de Jesus. Não importa quem está te olhando no momento, mas acontece algo um pouco estranho nesse sentido, que esse jovem, ele chega nessa reunião e ele resolve a se sentar numa das janelas. Observe que o texto está no plural. Então tinha várias janelas. E aí eu fico pensando, cadê os diáconos dessa igreja? Cadê os cooperadores dessa igreja? Será que ninguém foi até ele e dizer, ô menino, ô garoto, por favor, janela não foi feita para sentar, é para sentar no banco. A palavra de Deus não relata isso. A palavra de Deus relata que ele estava lá sentado. Provavelmente alguém falou com ele, ele disse, não, eu estou bem aqui. E ele resolve, no meio daquele cenáculo, no meio de uma festa maravilhosa, ele dá continuidade de estar sentado lá na janela. Se fosse aqui, imagine, aqui estamos no térreo, mas imagine no culto uma pessoa está sentada ali na janela, um jovem. Nós sabemos que jovem faz coisa que a gente não imagina, não está esperando e nem imaginando. Ainda mais a criança, né? No caso aqui, era um jovem, ele já tinha noção de algumas coisas. Mas a primeira coisa que eu observo que ele perdeu a noção foi a noção do perigo. Ele andou numa linha tão tênue que ele não estava observando o seu perigo de vida e o seu perigo de morte. Ele resolve me sentar no beiral dessa janela, numa altura de 3 pavimentos. Eu gostaria que você imaginasse isso. E ele está ali prestando atenção no culto que estava acontecendo. Ele perde a sensibilidade do perigo. Ele perde a sensibilidade de onde ele deve estar assentado. Ele não tem noção, muitas vezes, ou tem noção, mas não quer dar ouvidos a alguém, ou um conselho, ou uma orientação. Observe e vem que o Espírito Santo, desde o início desse culto, ele está te dando orientações. E se você cair para dentro, você cai na mão de Deus e você cai em posição para ser tratado e ser resolvido o seu problema. Agora, outra coisa é cair lá do terceiro andar, lá embaixo. O risco é fatal. O que aconteceu? Ele insistiu. Você também tem o direito de insistir. Você pode hoje, nessa noite, tomar uma posição, tomar uma decisão.
fazer alguma atitude ou também não pode fazer. Você é liberal nesse sentido, você é livre. E o que acontece? Ele permaneceu nessa condição. E a Bíblia diz que o culto estava maravilhoso, o jovem estava lá sentado, e de repente aquele moço, ele adormeceu, e diz a Bíblia que ele dormiu um sono profundo ao longo do sermão de Paulo. E ele foi vencido pelo sono e ele cai do terceiro andar. Queridos irmãos, eu posso imaginar esse menino cambaleando de sono para tombar para um lado para o outro. Mas a palavra, eu acredito que estava tão importante, tão fascinante, que chamava a atenção das pessoas, prendiam a atenção das pessoas, que as pessoas esqueceram de olhar o menino na janela. E o culto foi acontecendo. E de repente só escutou aquela notícia, puf, o barulho aconteceu, aquela multidão aconteceu, e agora o menino caiu lá embaixo. E foi aquela coisa no culto todo. Observe uma coisa, querido, o Espírito Santo está falando com você. Janela não é o seu lugar. Está na presença de Deus, está no andar certo, está no local certo, subiu até lá, o endereço certo, os degraus certos, as luzes certas, o ambiente certo, palavra certa, ministrador certo, louvor certo, adoração certa. Mas a decisão está não no local, não nessas coisas, está dentro de você. E ele não tomou essa decisão. E agora o que acontece? A iluminação está trabalhando, aquele oxigênio está acontecendo ali, e num determinado momento da saturação, é natural que as janelas ou as partes de ventilação do cenáculo, elas se transformem em lugar de exaustão. Então, é um lugar que está entrando o oxigênio e é outro lugar que está saindo o oxigênio. E imagina por onde estava saindo o oxigênio. E o que aconteceu? Aquela fumaça, a tendência da fumaça, quando está pegando fogo, ela sobe e você dá para andar 30 centímetros abaixo da fumaça, pode estar o incêndio que for. Você consegue andar respirando por baixo. Mas na parte de cima é a parte da evaporação e a parte da saturação. E agora a ventilação ela é obstruída nesse sentido, é o lugar da saída dessa fumaça. E aquele moço vai inalando aquilo, vai inalando aquilo, vai inalando aquilo, e aquilo adormeceu ele, e diz a Bíblia que ele dormiu um sono profundamente. E aí, o peso do seu corpo estava mais para o lado da rua do que para o lado do cenáculo. Quem está na janela, ele tem a visão dos dois lados. Ele tem a visão de dentro, ele escuta as vozes de dentro, ele escuta a música de dentro, mas ele também está de olho do lado de fora. Ele sabe o que está acontecendo lá fora, ele escuta o que está acontecendo lá fora, ele tem um ângulo de visão privilegiado porque ele está no terceiro andar, ele sabe quem se aproxima, ele sabe quem sai, ele tem informações da rua. Ele está no meio da situação agora, ele não toma decisão, está no lugar, mas não está, está no meio do lugar. E muitas vezes as pessoas vêm ao culto e não estão no culto. E muitas vezes as pessoas parecem que estão ouvindo a palavra, mas não estão ouvindo a palavra. Parece que está ouvindo louvor, mas não está ouvindo louvor, porque a cabeça está longe. Porque a visão está longe. Porque os pensamentos estão longe. Está cumprindo um horário dentro do cenáculo, mas ao mesmo tempo está pensando em outras coisas que estão do lado de fora. Está na igreja pensando no WhatsApp, pensando no Facebook, pensando na internet. E muitos já não desligam nem mais o celular dentro da igreja, porque virou um vício. E não consegue ficar afastado disso, e estão no culto, e estão ali, e estão vendo, e estão olhando, e estão se fotografando, e estão se enxergando, e acham bonito. Só que tem primeiro andar, segundo andar, terceiro andar. E o Espírito Santo está tratando. Amados irmãos, o que aconteceu? Quem estava de lado de fora olhou só a queda daquele moço descendo em alta velocidade para baixo. Há muitas pessoas que estão lá fora e quando escutam, um pastor se suicidou, uma irmã se suicidou, aconteceu tal coisa na igreja. Quando cai para dentro é uma coisa. O tratamento é feito, passa por uma disciplina, tem um processo de cura, estanca o sangramento, se está com o osso quebrado,
faz o tratamento no osso, espiritualmente falando, trata da cabeça, trata do pé, trata das mãos, trata de que for aqui dentro. Mas quando cai lá para fora, nós vamos para a vala pública. E o que acontece? As pessoas ficam olhando quem está caindo. Ninguém olha você subindo. Ninguém olha você orando. Ninguém olha você contribuindo. Ninguém olha você jejuando. Ninguém olha você servindo. Mas quando você cai de uma altura dessa, é notório, vira manchete. E as pessoas olharam, Eutico caiu agora. E as pessoas agora se aglomeram. E as pessoas que estão no cenáculo, o culto é interrompido. E aí o que acontece? As pessoas descem a escada com preocupações. E agora diz a Bíblia que quando isso aconteceu, Paulo então ele para, verso 10, e ele desce. Mas no verso 9, no final do verso 9, eles foram tentar erguer o morto. E o que acontece? As pessoas pegaram o morto, levantaram o morto, tentando fazer alguma coisa com o morto, mas já estava morto. E Lucas é médico. E Lucas, que está escrevendo, ele pode atestar quem está vivo e quem está morto. Porque ele tem conhecimento de fato e de prática e de ensinamento nessa área. Está declarado, está declarado. Eu posso imaginar o apóstolo Paulo agora descendo aquelas escadas. Eu posso imaginar ele orando no Espírito e pedindo a graça e a direção de Deus para aquele propósito. Ele sabia que tinha que viajar no dia seguinte, na segunda-feira. Tinha uma lista enorme de compromissos, mas tinha uma coisa que precisava ser vencida: o adversário da carne, o adversário da alma, o adversário do espírito. Ainda tinha uma luta travada, e se conseguisse Satanás marcar aquele score naquela noite, marcar aquele ponto favorável para ele, com certeza iria atrapalhar a sua caminhada e o falatório seria diferente. Paulo agora tinha uma incumbência e tinha uma viagem para frente para fazer. Havia irmãos esperando ele no navio e havia irmãos esperando em terra para ir por parte de terra e outros por parte de bordo embarcado. E o que acontece agora? O imprevisto, um acidente, o inesperado acontece. E aí como fazer? O pastor usado pelo Espírito Santo nessa noite, ele deu uma orientação na questão das contribuições. Ele deu números, ele deu uma estatística. Ele falou de 30% de um lado, 30% do outro, 30% do outro e 10%, ele fechou em 100%. Deus foi te dando já uma orientação. Deus foi te dando uma administração das suas finanças e do seu tempo. E o que acontece agora? Paulo vai descendo e quando chega lá embaixo, realmente o homem estava morto. Primeira coisa que eu vejo aqui, duas maneiras de se levantar uma pessoa. Há um grupo que quer levantar a pessoa morta. Mesmo morta, quer levantar a pessoa, quer que a pessoa fique de pé, mas a pessoa está morta. Nós já falamos que essa pessoa está morta, essa pessoa caiu, essa pessoa pecou, essa pessoa morreu. Não, mas chama ele, convida ele, trata dele, cuida dele e assim por diante. Dá oportunidade para o morto falar, dá oportunidade para o defunto falar. Defunto não fala, defunto não canta, defunto não prega, só prega e canta quem está vivo na presença de Deus. Não adianta tentar juntar ou tentar levantar um morto nesse sentido. O outro sentido, que a Bíblia diz, é o cuidado, é o carinho. E quando ele desceu lá embaixo, olha o que o texto diz, ele se lançou sobre aquele morto. A intimidade foi tanta, que ele mostrou ali, a Bíblia diz que ele abraçou o rapaz. Ele se debruçou sobre o rapaz. E depois que ele fez isso sobre aquele rapaz, que é o trabalho da igreja atual, as pessoas vêm caídas, as pessoas vêm mortas, e elas chegam aqui, elas passam por um tratamento de diversas áreas, no corpo, na alma e no espírito. Elas nem observam muitas vezes e estão sendo tratadas, porque os olhos do pastor saram o rebanho. A ovelha, quando chega aqui, ela não quer me ver, ela quer ver esse homem aqui. O pastor está presente e só o olhar dele sara o rebanho. Porque a ovelha, ao ver ele aqui, a ovelha sente paz.
A ovelha sente segurança. A ovelha sente amor. A ovelha sente proteção. E qualquer necessidade, a ovelha vai olhar para o pastor. Queridos, quando aquele pastor desce do terceiro andar e vai lá embaixo, e a multidão está lá, e com certeza ele pediu licença e se debruçou em cima do rapaz. E agora diz que ele abraça o rapaz. E após abraçar, ter passado do que estava nele, na presença de Deus agora, naquele abraço, amor, misericórdia, graça, milagre. Olha o que diz do texto. A Bíblia diz que ele clamou e disse: não vos alarmeis, pois a sua alma ainda vive. E agora quem pensava, agora o diabo deve ter ficado furioso. Não tem jeito, não tem condição de parar. Ele já passou do limite, já passou do horário. O povo está aqui desde cedo, ele não vai parar de pregar. Isso era meia-noite quando aconteceu. A meia-noite fala de horário de posição, transição, advertência. Antes de começar um novo dia, há um momento de decisão. Há um momento de confronto com o seu dia inteiro. O que aconteceu? O que se passou? Não foi por acaso. Deus tinha um propósito. O que acontece? Está chegando esse horário daqui a pouquinho. E é um horário muito importante. Exatamente naquele horário acontece isso. E agora aquele moço, por misericórdia e bondade de Deus, que Paulo estava ali naquela reunião e Deus quis usá-lo naquela noite, desceu e fez isso, e agora sim, agora vão levantar o moço, mas o moço está vivo e bem vivo para a glória de Deus. Então essa é a segunda maneira de levantar o caído, essa é a segunda maneira de levantar o morto, é muitas vezes tirar as faixas, é desenrolar certas situações, é resolver certos problemas. Mas sabe quando isso acontece? Às vezes num abraço, às vezes num cumprimento mais chegado, é sentindo o perfume da ovelha, é vendo a ovelha, é sentindo a lã da ovelha, é vendo o narizinho dela, vendo a temperatura, é olhando nos seus olhos. E agora o que aconteceu? Após ter acontecido isso, aquele moço foi levantado. E Paulo novamente, ele olha para aquela escadaria e ele vai subir tudo novamente. O povo que estava ali já ficou impactado, impressionado com o que tinha acontecido. O nome de Jesus está sendo glorificado. Aquele moço estava vivo de um jeito. Aquele moço morreu e aquele moço agora, ele vai viver de outro jeito, com certeza. Preste bem atenção na oportunidade que o Espírito Santo está te dando nessa noite. Saia da janela. Saia dessa posição. A oportunidade está vindo até você nessa noite. A oportunidade, ela está encharcando a tua porta de vida e vida com abundância. Pensa que Paulo ficou triste com o fato? Paulo subiu novamente, vamos começar tudo de novo. Corpo, alma e espírito. É meia-noite, tudo bem. Já começou o novo dia, é segunda-feira, eu tenho que viajar, é verdade, tem outros compromissos, mas eu vou continuar mais um pouquinho, aguenta mais um pouquinho aí. E aí ele começa de novo a pregar. Com certeza ele estava fazendo a revelação que ele recebeu do Senhor, de 1 Coríntios capítulo 11. Com certeza ele estava falando da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Com certeza ele aproveitou aquele momento para mostrar Jesus morto, o que Jesus passou no Antigo Testamento até chegar no Novo Testamento e a sua ressurreição para a glória dele. Amados irmãos, agora diz a Bíblia que ele subiu novamente. E agora só depois da meia-noite, observe o detalhe, ele parte o pão e come. Como comer depois de uma cena dessa, né, irmãos? Depois ele continuou a pregar até o alvorecer, quando saiu para continuar a sua jornada. Nós já estamos entrando agora numa outra fase, que é a fase da nova jornada, do novo caminho, do novo alvorecer. Eu gostaria que o Tadeu fizesse um som aí, por favor.
que o Espírito de Deus te desse. Essa é a fase da transição. É a fase da mudança. A Bíblia não me relata quantos ossos quebraram. A Bíblia não me relata se houve fraturas. A Bíblia não me relata se houve sangramento. Sabe por que tudo isso? É coisa básica do dia a dia. Acontece com crentes e descrentes. Mas a Bíblia me mostra algo extraordinário, que além disso, a Bíblia me mostra uma nova vida, uma nova oportunidade. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Ele nunca mais, com certeza, vai estar no cenáculo olhando pela janela. Observe que o que você coloca diante dos seus olhos vai atrapalhar o seu coração. Observe o que você tem colocado diante da sua mente, diante dos seus olhos, porque vai interferir nos seus pensamentos. E agora Paulo sobe, parte o pão e vai até a alvorada. A fase já mudou. As lâmpadas são acesas às 18 horas do candelabro. E às 6 horas da manhã, Ner Tamir, elas são apagadas. Era assim no antigo pacto. Agora no novo pacto, as lâmpadas estão acesas constantemente. Porque os crentes estão acesos esperando Jesus Cristo chegar. E Ele não vai pegar você em trevas. Ele vai pegar você em luz. Ele cuidou de alguém para abastecer a tua lâmpada. Eu estou pregando aqui nessa noite, sabe o que ele está fazendo? Receba óleo, receba óleo, receba óleo, receba óleo, receba limpeza no pavio, receba limpeza na lâmpada. Ele está trabalhando no teu corpo, na tua alma e no teu espírito. Ele está te deixando em ordem. Você pode subir a qualquer momento. Não se iluda que é só no domingo. Não, pode ser segunda-feira cedo. Pode ser terça, pode ser quarta, não importa. A lâmpada tem que estar acesa. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Muitas lutas você tem passado, problemas, dificuldades. Quem sabe ventos, tempestades, subindo e descendo, enfrentando a nudez, enfrentando frio, enfrentando guerra, enfrentando problemas dentro da casa, fora da casa, prisões, retaliações. O homem que estava pregando tinha um cabedal tremendo nessa área. Ele sabia muito bem o que estava falando. E a palavra de Deus está falando com você. Ela te esquadrinha. Ela te sonda. Ela vai lá dentro de você e te diz nesta noite: tome uma posição enquanto está dentro do cenáculo. Sabe que esse culto, a razão principal, além de adorar a Deus, e a alegria dele é que você ouvisse a palavra dele, que você entendesse a palavra dele. Ainda aquele que está com o pavio fumegando, soltando aquela fumaça, está vindo um óleo novo para você. A brisa do Espírito Santo, ela vai incendiar, ela vai acender de novo essa lâmpada. E quando alguém lá fora olhar, vai dizer assim: olha, mas estava desse jeito, mas estava... Ele mudou, o que foi? Ele foi lá na igreja no domingo, aconteceu alguma coisa, ele veio diferente. Mas esse moço fazia isso, essa moça fazia aquilo, e está tão diferente assim, o que aconteceu? Eu tive encontro com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria que você ficasse de pé por um instante. A Bíblia diz que aquele moço foi conduzido e todo mundo ficou satisfeito e feliz. O final dessa reunião, que era de trevas e de morte, resultou em alegria, em muita luz, em muita graça e muito amor. Observe um detalhe, que a reunião vai acabar no alvorecer do dia. As lâmpadas são as testemunhas. Elas estavam acesas até a última hora. A lâmpada só vai apagar na hora que Deus disser que sim.
Caso contrário, não. Ei, escute. É com você que o Espírito Santo falou. Preste atenção. Saia do muro. Saia da janela. Saia da indecisão. É com você, feche seus olhos. E eu tenho certeza que essa palavra é para a tua vida.